Olá pessoal, dando continuidade ao módulo 3, cálculo de carga térmica. Então vamos para a aula número 2. Como eu falei na aula número 1, que foi mais uma conversa, né? Mas soltamos vários ali conhecimentos e que eu julgo necessário que nós façamos aí exemplos práticos, né? Que é o assunto aí dessa aula 2, para que possamos entender melhor como é feito esse cálculo de carga térmica para que a gente possa assessorar de uma maneira mais eficiente, né, técnica, o nosso cliente, tá bom? Então vamos lá. Bem, fazendo uma revisão do que nós aprendemos na aula número 1. Então, a unidade de medida, o BTU, a gente pode encontrar também BTU barra hora, não há problema algum, tá? Então, o BTU ou BTUs, ele na verdade é uma abreviatura do BTU barra hora, né? Que é British Thermal Unit. Em português, unidade térmica britânica, tá? Vamos encontrar em alguns países e também em alguns aparelhos aqui no Brasil, e eu vou dar um exemplo mais para frente, a unidade também de quilojoule por hora, tá? Não há muita diferença não, porque a equiparação deles, a proporção é de 0,9. Então, 1 kJ equivale a 0,9 BTU, tá? Então tá praticamente igual, tá? Mas não vai interferir muito no cálculo aí que nós fizemos. A base de cálculo tem o metro quadrado, né? E não há necessidade de se jogar o volume, o metro cúbico, né? Para fazer o cálculo aí de uma carga térmica aí com eficiência, tá bom? Lembrando então, nós temos dois parâmetros: multiplicar por 600, está aí em vermelho, ou multiplicar por 800, está aí em verde. Fiz esse destaque aí para ficar bem distinto, né? Ou nós multiplicamos esse metro quadrado, né? Olha a matemática aí, por 600 BTUs, sem a incidência de sol e baixo número de emissores de calor. Opa, emissores de calor, né? Relembrando, somos nós, é uma televisão, é uma lareira eletrônica só para visualizar, não funcionando mesmo como uma lareira realmente, né? Qualquer eletroeletrônico, como eu já falei também, não ter cortina, o sol bate a metade do dia todo nesse ambiente, enfim, não bate, né? Então, multiplica-se por 600. Agora, quando há uma alta incidência de sol e vários emissores de calor, então muitas pessoas no local, não precisa nem ser, por exemplo, pode ser uma sala de estar que os donos da casa recebam várias pessoas. Não é utilizado ali o sistema de refrigeração constantemente, mas quando eles vão dar a festa, a reunião, eles precisam da área climatizada. Então, nós temos que levar em consideração essa situação. Eu sempre pergunto, quantas pessoas utilizam esse ambiente, né? É diário, é semanal, é mensal, né? Para poder passar uma melhor máquina para o cliente, né? E melhor climatizar o ambiente. Então, multiplicamos por 800 BTUs com essa alta incidência de sol e vários emissores de calor. Bom, então partindo. Olha só. Então, toda evaporadora e toda condensadora possui essa etiqueta. Aliás, todo eletroeletrônico, né? E não só para nós interessa a capacidade de resfriamento. Olha só,
lá temos também a capacidade de aquecimento, tá? É, no caso ali está sem dado algum. Mas por quê? Porque esse equipamento é somente frio, né? Se ele fosse quente e frio, aí nós teríamos aí uma, uma capacidade também de aquecimento, tá? E está mostrando ali, ó, em BTU por hora, 9.000 BTUs e 9.496 kJ hora. Então a diferença é muito pouco, tá? Muito pouca. Agora, para a instalação, nós vamos verificar isso também. Essas etiquetas, tanto na evaporadora, unidade interna, como na condensadora, unidade externa, elas vão me fornecer muitos dados. Então, por exemplo, já no modelo ali em cima, o DI09F, então o 09 já me diz que é de 9.000 BTUs, então já está na massa, tá? Então eu preciso saber identificar esses dados que estão passando aí para mim, porque, por exemplo, se a turbina que provoca a ventilação na evaporadora ela arrebentar, quebrar, então, pelo modelo, eu consigo, pelo código PNC, eu consigo comprar uma turbina igual para o aparelho e não ter surpresas, né? Quando chegar a, a turbina nova e de repente o cliente falar, opa, chegou a turbina, mas não era a, a ideal para o aparelho, né? Então vai ser um assessoramento ruim, tá bom? Mas procuremos saber a capacidade de resfriamento e de aquecimento nessa etiqueta, tá? Tanto na evaporadora, unidade interna, como na condensadora, unidade externa. Então, olha só, eu coloquei uma sala bem simples, tá? Uma sala de 20 metros quadrados, né? Ah, mas por que 20 metros quadrados? Porque é um retângulo de 5 metros por 4 metros, né? Ah, mas como é que se calcula a área da sala? Eu multiplico um lado pelo outro, né? Então, 5 vezes 4 eu vou obter 20 metros quadrados. Nesse caso aí, dessa residência, vamos dizer assim, há uma baixa incidência de sol. Então, já aprendemos isso. Nós temos duas variáveis, né? Vezes 600 BTUs ou então vezes 800 BTUs. Baixa incidência de sol, então 600 BTUs. Qual é a carga térmica ideal? Então, um exemplo bem simples, 20 metros quadrados vezes 600 BTUs, vou chegar a 12.000 BTUs. Ah, e essa sala é só frequentada por um casal. Ah, então cada casal, cada pessoa, melhor dizendo, eu vou somar 600 BTUs. Então 12 mais 1.200, vou estar ali com 13.200 BTUs. É o caso mudar? Não vejo o porquê, tá? Então um aparelho de 12.000 BTUs, ele vai atender da melhor maneira possível, sendo inverter ou sendo convencional, tá bom? Então um exemplo bem simples aí para a gente massificar um entendimento. Bem, agora uma sala, a mesma sala, né, de 20 metros quadrados, com uma baixa incidência de sol, né, vamos utilizar 600 BTUs, com uma carga térmica inicial aí de 12.000 BTUs, mas só que, perguntado ao cliente, né, quantas pessoas utilizam diariamente o ambiente. 10 pessoas utilizam a sala constantemente. Opa! Então, como há baixa incidência de sol, eu não preciso multiplicar por 800, tá? Eu multiplico por 600. Posso multiplicar por 800? Pode, mas vamos estudar o caso, tá? Então, 10 pessoas, 10 vezes 600, vamos ter 6.000 BTUs para somar
aos 12 mil. Então vamos ter 18 mil BTUs. Tá? Se por acaso, além dessas pessoas, nós tivermos muitos outros emissores de calor, por exemplo, cada pessoa trabalha com um computador, então seria ideal já, mesmo tendo uma baixa incidência de sol, essa multiplicação ser realizada por 800, tá? Então nós vamos ter uma máquina mais eficiente. Agora depende da nossa famosa visita prévia, né? Fazer uma visita ao cliente antes da execução do serviço, antes da indicação do melhor aparelho, para que possamos assessorar com maior propriedade, tá ok? Dando prosseguimento. Agora, ó, continuamos na mesma sala, 5 por 4, né? 20 metros quadrados. Há uma alta incidência de sol, então vezes 800 BTUs, né? Unidade térmica britânica. E a carga térmica ideal, 20 metros quadrados, vezes os 800. Né? Então vamos ter 16 mil BTUs. Calculando sempre para cima, nunca para baixo, né? Então, vamos chegar a 18 mil BTUs. Tem alguns aparelhos que trabalham com uma carga térmica ímpar. Mas por quê? Por quê? Uma questão de fabricação, tá? É para diferenciar de outros fabricantes, outras marcas, mas não vai influenciar muita coisa não, tá? Eu procuro trabalhar normalmente com a numeração par. Então, 18 mil BTUs para atender essa sala nas melhores condições, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse cálculo eu estou fazendo sem escolher aparelho, né? Porque nós vamos ver aí em outros slides, nós temos que levar também em conta em consideração o tipo, as características de cada aparelho, né? Isso também vai influenciar no meu cálculo qual tipo de split colocar, por exemplo, né? É um piso-teto, é um raio-all, é um multi-split, é um split cassete, e aí vai, tá? Bem, então, aqui, como eu já falei, em termos de conceito aberto, né? Tá na moda, tá em voga hoje aí o conceito aberto. Aqui eu coloquei duas salas, vamos dizer que seja uma sala de estar e uma sala de jantar. Poderia aí estar conjugada uma cozinha, poderia estar conjugada aí uma varanda toda fechada de vidro, e pode ainda estar uma sala, uma área de serviço. Quer dizer, como é que eu vou fazer o cálculo? Então eu faço caixote por caixote, né? Então, área por área, vejo ali, quanto a sala de estar. E se não tiver uma separação física ali, eu faço uma separação imaginária, uma parede imaginária. Esse pedaço, essa fatia do bolo aqui, a sala de jantar é tanto. Então, como eu coloquei ali, 20 metros quadrados. A outra sala, uma outra fatia do bolo, são 4 metros quadrados. Ótimo. Então, vou somar essas duas áreas, né? Vou ter um total dessa sala em L, vamos falar assim, um total de 24 metros quadrados. Opa, mas o cliente me falou que há uma alta incidência de sol. Então, vou multiplicar por 800 BTUs. Pessoal, isso aí é interessante que seja passado para o cliente, tá? Por que eu estou multiplicando por 800? Por que eu estou multiplicando por 600? Às vezes a gente está também acompanhado do engenheiro, aliás, o cliente vai estar acompanhado do engenheiro, né? Pode ser um engenheiro mecânico, né, que saiba mais da área de refrigeração, já que nós somos um subgrupo aí da engenharia mecânica. Ou então pode ser um engenheiro civil também que tem alguma noção de refrigeração, tá? Mas nós somos os especialistas. Não é um engenheiro que é especialista. Nós vamos assessorar, inclusive, o engenheiro para que a gente possa fazer a nossa instalação embutida,
ou fazer aquela instalação espelhada, né? Da máquina, uma máquina de coxa para outra, numa mesma parede, né? A unidade interna com a unidade externa. Mas como eu já falei para vocês, a moda hoje é fazer uma casa de máquinas, né? E largar a tubulação por dentro do forro, entre a laje ali e o gesso normalmente, e instalarmos a tubulação embutida, tá? Então o contato com o engenheiro é praticamente 90% de chance do engenheiro estar na jogada também, tá? Então, no caso dessa sala, a carga térmica ideal, vamos pegar os 24 metros quadrados das duas salas, né? Multiplicar por 800, vamos ter 19.200. Ah, temos 21 mil BTUs, tenhamos também aparelhos de 21 mil BTUs. Como eu falei, no meu caso, eu trabalho com números pares. Então, um cálculo para cima, 22 mil BTUs para acomodar bem o pessoal nas duas salas. Tá? Ah, eu posso chegar à conclusão também que se eu colocar um split na sala número 1, dois splits de 12 mil BTUs, eu atinjo a sala número 2. Se não houver porta, né? For um conceito aberto, então posso também fazer essa pequena variação, tá? Mas de uma forma geral, e eu vou ter que saber aonde, e um assessoramento também do engenheiro, qual é a melhor posição para colocar o aparelho, tá bom? Para aproveitar também melhor aí as características, funcionalidades de cada máquina. Bem, então aí está um exemplo clássico aí do que a gente está encontrando nas casas de hoje, né? O pé direito alto. Mas vejam que no compartimento à esquerda, né, nós temos ao fundo uma sala de jantar, nós temos mais para frente aqui, nós temos uma outra sala de estar e uma grande sala de estar, né? Inclusive uma lareira. Tá? Agora, como eu vou calcular esse metro quadrado? Então, vou dizer como é que eu faço inicialmente. Né? Então, eu vou separando as fatias. Coloco uma parede imaginária nesse lado esquerdo, tá? E vejo a área dessa parte de baixo aí que está com o pé direito normal. Faço um teto imaginário, também aonde está o pé direito de 3 metros, tá? E faço o cálculo da área onde tem a lareira, a outra sala de estar. E visualmente eu estou vendo ali que praticamente para cima é o dobro. Então nós temos um pé direito de 6 metros. Lembrando que um pé direito normal é de 3 a 4 metros. Vamos botar como 3 metros, né? Um pé direito padrão. No caso aí nós temos 6. Então se essa sala ela é um retângulo perfeito, eu simplesmente duplico. Então vamos figurar que essa sala maior, onde tem a lareira, ela possua 20 metros quadrados. Então eu vou somar 40 metros quadrados, porque eu simplesmente dupliquei, botei um andar para cima com a mesma área da área de baixo. Tá? Agora, como é o cálculo normal? O normal é o seguinte, por exemplo, vamos figurar que ao invés de ter o dobro dessa sala à direita, né, da sala de estar, tenha só 1 metro para cima e não tenha esse janelão gigante, tá? Somente 1 metro para cima. O que diz a legislação? Que nós coloquemos para cada 1 metro acima do, é, do preconizado em termos de padrão de pé direito de 3 metros, para cada 1 metro nós temos mais 200 BTUs. Tá? No caso, como o local tem 20 metros quadrados, então eu multiplico
esses 200, tá? Vezes os 20 metros quadrados. Então, vou ter mais 4.000 BTUs, tá certo? Agora, olha só porque eu faço a, a multiplicação por 2. Então, se cada 1 metro eu tenho 200 BTUs na mão para multiplicar por aquela área, então nesse caso eu tenho 3 metros para cima, então eu tenho 600 BTUs, né? 200 vezes 3 metros. Se eu tenho 600 BTUs, se eu tenho 20 metros quadrados, o que eu vou ter para cima? 12.000 BTUs. Então eu preciso, para essa área lateral, no mínimo um aparelho de 24.000 BTUs. Opa, mas eu tenho uma lareira, eu tenho essa janelona aí que pode não bloquear totalmente a incidência de raios solares, e eu tenho também essa parte à esquerda para refrigerar. Então, talvez eu precise colocar 2 piso-teto ou outro tipo de aparelho para suprir a necessidade do cliente, tá? Então, tudo no papel, característica das máquinas, para melhor assessorar o cliente. Mas esse exemplo é para massificar a situação do pé direito, tá bom? Então não se assustem quando chegar e virem um pé direito alto, tá bom? Vamos lá, continuando. Bem, então cuidados básicos, olha só. Então um pé direito normal ou alto? Ah, por que eu coloquei a interrogação? Às vezes, quando não há uma incidência intensa aí de raios solares, ou quando também não há essa, vamos dizer assim, uma constância de muita gente utilizando essa sala, não há muitos emissores de calor, né? Se tiver 1 metro só para cima, de 4 metros aí de pé direito, eu faço talvez eu faça, né, melhor dizendo, talvez eu faça um cálculo considerando como um pé direito normal. Agora, se já chega a 2 metros, então é interessante eu fazer o dobro, tá? Ou se eu multiplicar 200, né, vezes 2, 400, e vezes a área que foi calculada daquela sala, daquele quarto, né? Então, expliquem para o cliente. É bom explicar de uma forma técnica, né? O cliente ele está precisando disso. Mas fora isso, ele vai dar o pitaco dele em termos de estética, né? Ó, senhor Luizinho, a melhor máquina é um tipo X e nós vamos colocar aqui, tecnicamente falando, eu acho que deveria ser aqui. Mas eu também, assim, com a experiência da empresa, eu também procuro já alinhar a parte estética com a parte técnica, né? Ah, mas aí o casal decide, ou um deles decide, não, não. Aqui eu não quero. Eu quero aqui. E eu queria um aparelho dessa maneira. Desculpa. Eu queria um aparelho dessa maneira. Ah, mas que maneira? Não, que eu estava procurando na internet, achei esse. Opa, então nós temos que saber qual é esse aparelho. E dependendo da situação, vocês não são dono da verdade. Chegar para o cliente e falar assim, não, esse aparelho eu preciso dar uma estudada para ver se ele está ideal para o seu compartimento aqui, o seu ambiente, tá? Tenho essa humildade também de falar que anotem tudo e não deem, é a melhor situação, não dê de imediato a, uma posição para o cliente. Então anotem tudo, preferências de marca, se há, se não há, não fale nada, tá? E depois chega no seu escritório, na sua oficina, na loja, e aí faça o seu cálculo, faça uma pesquisa. Nós temos aí a internet, as mídias, né? As redes sociais, olha aí, a busca do conhecimento, o aprender a aprender. De repente encontramos até um aparelho mais novo e que atende ao cliente, né? Nós temos que ver o custo-benefício.
Há algum problema financeiro? Há o planejamento financeiro? Não. Há algum problema estrutural? Não. Nós temos que levantar tudo isso, tá? Para que possamos dar a dica mais correta possível para o nosso cliente. E o engenheiro ali que estiver também assessorando o cliente, tá bom? Então, ó, tipo e característica das máquinas. Eu preciso a todo momento ficar ligado nos lançamentos e também de vez em quando eu falo que nunca a gente está sem fazer nada. Então, num dia que nós não tenhamos serviço, reúne a sua equipe ou então você mesmo, o refrigerista solo, é, pegue aquele dia para estudar. Nós não somos computadores, né? Nós temos o direito de errar. Permanecer no erro é burrice, né? Agora está perdendo tempo. Agora, poxa, eu vou treinar aqui, fazer flanges. Vou aqui treinar encurvar os tubos, a tubulação de cobre. Eu vou aqui estudar mais placas inverter. Eu vou estudar aqui capacitores. Eu vou estudar aqui, vou passar o dia fazendo soldas de alumínio com cobre, de cobre com latão. Então, ter o que fazer tem. Tá? E uma das coisas interessantes é a gente estudar os tipos e as características das máquinas, para saber a funcionalidade. Né? De repente, por exemplo, vocês chegam com umas máquinas muito boas, mas que não tem ligação Wi-Fi e o cliente ele adora utilizar a tal Alexa para ligar todas as máquinas. Olha aí, demos com planejamento dentro d'água, né? Deu água, porque perguntaram para o cliente se ele quer esse tipo de máquina, com essa característica mais moderna, né? Quer com Wi-Fi, não quer com Wi-Fi, quer convencional, quer inverter, enfim, tá? Quer um multi-split, quer um split normal, quer um sistema VRF, né? Então, nós precisamos estudar bem, saber com propriedade, agora não precisamos decorar. Nós precisamos saber aonde encontrar o conhecimento, tá? A distância entre as máquinas. Como eu falei, cada condensadora ela vem do fabricante, todas as marcas, com gás refrigerante ou fluido refrigerante na condensadora para até 7,5 metros de comprimento da distância da tubulação, né, sem contar com a volta. Só que a legislação amarra que a partir de 5 metros as máquinas já começam a perder uma certa eficiência, tá? Então nós temos que, com o auxílio do manifold, pode ser que o manômetro, né, digital ou analógico, não interessa, mas, por exemplo, eu já instalei máquinas que estavam distantes 15 metros, a evaporadora da condensadora. O que eu fiz? Ao invés de precisar colocar mais gás, mais fluido refrigerante, eu troquei a potência. Coloquei de 12.000 BTUs e era 9. Tá? E foi resolvida a situação. Mas se eu precisar repor fluido refrigerante, a norma diz o seguinte, que a cada 1 metro a mais desses 5 metros, eu não levo em consideração os 7,5 metros. Tá? Tem gente que leva, eu prefiro levar em consideração os 5 metros. A cada 1 metro desses 5 metros, eu coloco 50 ou 100 gramas a mais. Agora, isso utilizando uma balança de precisão, tá bom? E vou verificando ali o rendimento da máquina para ver se fica o ideal das especificações e o tipo aí de cada máquina, tá bom? Temos que levar em conta também, então nós temos uma tabela, tanto para distância como também para desnível. Então há um desnível máximo e mínimo para as máquinas. Então tem máquina que não pode funcionar se ela tiver totalmente na vertical da evaporadora. Então há um desnível é,
E para baixo também é verdadeiro, tá? Então, pô, temos uma flexibilidade dessa inclinação, mas há uma tabela para esse desnível também. Essa tabela está disponível e as distâncias também é na internet, tá? E como eu falei da necessidade de reposição de fluido refrigerante, vai depender ali da minha avaliação com o aparelho específico, o manifold, e havendo necessidade, informe ao cliente que vai ser feito, por que está sendo feita essa reposição de fluido refrigerante, e dependendo da quantidade, ou vocês deixem como cortesia, ou então já coloquem no seu orçamento, tá? Falar nisso, orçamento, planejamento financeiro. Não façam nada sem a autorização do cliente, a autorização prévia do cliente, tá? De preferência, apresentem esse planejamento por escrito. Ah, dá para o senhor, a senhora, os dois assinarem? Dá, porque nós vamos estar amparados, tá? Experiência própria. E, meus amigos, uma coisa muito importante. Nós, às vezes, encontramos residências ou então locais comerciais que o planejamento foi feito por um engenheiro. Nada contra, mas assim, o engenheiro não é o especialista. Ele pode ter sido ali, como ele tem uma noção, mas ele não é o especialista. Então, muitas vezes nós encontramos tubulações que não são adequadas para aquela potência do aparelho. Então nós temos que fazer soldas para maior, aumentando a tubulação, ou então soldas diminuindo a tubulação. E isso vai influenciar onde? No rendimento do aparelho. Talvez por causa de uma tubulação mais fina, eu tenha que colocar um aparelho menor, tem que explicar isso para o cliente. Agora, qual é a solução? É arrebentar todo o teto, arrebentar todo o gesso, arrebentar a parede e refazer a tubulação. Nem todo mundo eu já tive um cliente desde 2019 até agora que deu, vamos dizer assim, uma aloprada, né, e falou: não, então vamos quebrar tudo e fazer o padrão. Qual é a tubulação? Não, é de 5 oitavos e 3 oitavos. Então, seu Fábio, pode fazer. E chamou um pedreiro, um gesseiro, quebraram tudo, refizemos toda a tubulação e até descobrimos um outro problema. As tubulações estavam juntas num tubo esponjoso isolado, blindado, e não era nem blindado, único, então isso aí é um crime. As temperaturas de cada tubulação, elas têm uma variação enorme de temperatura. Então elas precisam estar em tubulações separadas. Nós separamos, aí fizemos assim, com uma distância de 2, 3 meses, nós fizemos a reparação dessa instalação e de 3 instalações de split. Tá? Quer dizer, foi um transtorno para o cliente, mas ficou com o aparelho bem instalado, tá? 3 aparelhos. Bem, aí nós temos aí, ó, o que eu falei que está em voga, né? Ter uma central de máquinas. Eu coloquei de propósito aí de um apartamento. Olha que só que interessante, ali mais para baixo, onde tem. Aí nós temos uma condensadora grande, ao espaço que ela ocupou, de 30 mil BTUs. Temos dois para cima de 12 mil BTUs e um à direita do de 30 mil BTUs embaixo, de 9 mil BTUs. Poxa, um de 9 mil, dois de 12 e um de 30 mil. Pois é, tendo em vista os cálculos que nós fizemos da carga térmica ideal. Chegamos à conclusão que para um quarto menor, que é o escritório, bastava um de 9 mil, mais 2 quartos maiores de 12 mil BTUs. E o de 30 mil está atendendo, essa janela aí é da área de serviço. Esse apartamento tem uma área de conceito aberto, é interessante. É a área de serviço com cozinha, com a sala de jantar, com a sala de estar e com a varanda. Mas não tão grande assim. E
que um split high-wall de 30.000 BTUs atendeu com propriedade todo esse compartimento. Tá? E ficou interessante pelo seguinte, o cliente inclusive depois nos ligou informando que ele deixando tudo ligado e as portas dos quartos todas abertas, ele estava com a casa toda climatizada e num dia quente. Então, para nós, foi motivo de satisfação. Tá? Esse apartamento também é muito interessante porque ele possui um triângulo e chumbado na parede de ferro para que o refrigerista possa trabalhar com segurança. E temos ilhoses também, uns suportes. Tem um suporte abaixo ali da janela, tá? E um mais aqui para a esquerda, onde a gente coloca aquelas garras do cinto de segurança modelo paraquedista. Nós vamos ver no módulo de medidas de segurança, os equipamentos de proteção individual. Tá? Além disso, a gente coloca uma corda ali de amarração, enfim, a gente procura dar a melhor segurança para quem está trabalhando ali fora e também para quem está passando ferramentas, né, para a pessoa que está do lado de fora. E também o seguinte, temos um apartamento para cima e tem um apartamento para baixo. Então o que nós estamos fazendo não pode cair no apartamento de baixo. E eu também não posso utilizar o suporte do aparelho de cima. Enfim, uma das melhores situações é forrar esse triângulo aí, às vezes é um quadrado, né? Forrem, depois peguem aquilo ali onde caiu poeira de furo, caiu algum material, tubulação que cortou, cabos elétricos e passa para outra pessoa que está no apoio ali na janela e a instalação fica muito interessante, tá bom? Essa instalação nós fizemos em 2 dias e foi muito bem feita, um engenheiro junto com uma outra empresa que fez a parte de tubulação interna, tá? E não havia nenhum problema. Só havia uma falta. Todo o cabeamento de interligação entre as máquinas, as evaporadoras nos recintos e ligando aí as condensadoras. Então, com passa-fio, nós conseguimos passar. E agora também tem outro detalhe, tem máquinas mais modernas agora, principalmente de uma marca, vou falar da marca Samsung, que está utilizando o cabo PP ao invés de 4, de 5 vias. Então, concito aos novos refrigeristas que utilizem cabo PP de 5 vias. E se eu não achar cabo PP de 5 vias no mercado, ou até de 4 vias, faça a sua mesmo. Compre aquelas bobinas de 100 metros de cabo colorido 1,5, lembrando que a cor verde é para o fio terra sempre, né? E escolham outras 4 diversificadas. Isso são cores da ligação entre, estou adiantando aqui alguma guerra, né? Entre elas, tá? E para a tensão elétrica, né? O 127 ou então o 220 volts, começamos sempre com 2,5 milímetros, tá? E quais são as cores? Preto, vermelho, branco ou amarelo, tá? São as cores internacionais de padronização de tensão elétrica, tá certo? Aumentando, por exemplo, o de 30.000 BTUs, já a tensão elétrica já requer um cabeamento de 4 milímetros, tá bom? Então nós temos que saber esse detalhe também. Olha só, aí já é uma casa, olha a tubulação interna toda colocada, modelos de split diferenciados, ó, nós temos a situação de 3 splits em cômodos ali diferentes, tá? Até 2 splits num mesmo cômodo de conceito aberto e num certo cômodo nós temos um split cassete, tá?
Opa, mas só temos uma condensadora. Por quê? Esse aí é o famoso VRF, né? Um sistema de refrigeração variável, né? E temos o multisplit. No caso do VRF, eu posso ligar até 64 máquinas potentes e de diversos tipos. O multisplit, eu só posso ligar 8 máquinas e de preferência split high-wall ou passando por um split piso-teto. Mas o normal é utilizar o split high-wall, tá? No caso aí é o VRF, tá? Que é o sistema de refrigeração de fluxo variável, tá bom? Então, espero que tenhamos atingido o objetivo de mostrarmos para vocês, caros alunos, a situação na prática de como calcular e exemplos ali, fotos de como fica, né, uma instalação embutida, né? E também ali uma visão do esqueleto, como é que fica um multisplit. Então isso tudo, o desenho ali, a planta baixa, ou com o auxílio do engenheiro, com as sugestões do cliente, nós vamos chegar a um consenso, tá bom? Então, esse foi o nosso módulo 3, cálculo de carga térmica, aula número 2, exemplos práticos. Até a próxima videoaula.